A primeira questão é como eu enxergo a linguística aplicada. Para mim, a linguística aplicada é uma área multidisciplinar, transdisciplinar, que engloba várias outras áreas. E quais seriam essas áreas? Essas áreas não são fixas, quer dizer, elas variam de acordo com o projeto, as questões de pesquisa. A gente pode dialogar com a filosofia, a história, a psicologia, a antropologia, a matemática, a computação, enfim, quaisquer áreas que forem relevantes para as nossas questões de pesquisa. E o que sai aí dessa confluência é a linguística aplicada, quer dizer, não é filosofia, nem antropologia, nem computação, mas é algo novo, que perpassa essas áreas que foram visitadas. Mas, mesmo com essa variação, há uma constante nesse processo todo, que, na minha opinião, é a linguagem, a língua em uso. A linguística aplicada, então, na minha opinião, é uma área que estuda situações onde a língua está sendo colocada em uso. Você pode enfocar essas situações das mais variadas perspectivas. Podemos destacar duas, olhando os usuários da língua ou os usos da língua. Se você olhar os usuários, você pode enfocar as condições de vida, de trabalho, concepções de vida, de trabalho, de comunidade. Agora, se você olhar os usos da língua, você pode trabalhar com textos e discursos que circulam em determinado contexto, em determinada época. Você pode querer entender como certas ideias são expressas, por quem, com que finalidades, pode querer ver quais são os usos mais comuns e corriqueiros de certas palavras e expressões, e etc. Essa visão de linguística aplicada implica em dizer que a linguística aplicada não é programática, quer dizer, não existe um programa fundante da área. Também não existe um autor, um teórico que fundou a área e que domina essa área. Eu vejo essa pluralidade de modo bem positivo. A segunda questão é como o professor enxerga a relação da linguística aplicada com a linguística e quais seriam os pontos de contato e distanciamento entre as áreas. A linguística foi a área de onde surgiu a linguística aplicada, como o próprio nome diz, e a linguística aplicada foi, no início, a aplicação da linguística. Quer dizer, a linguística trabalhava com a teoria e a linguística aplicada colocava em prática essas teorias. Seria um pouco como a física e a engenharia. Por exemplo, a física fornece a teoria e a engenharia coloca essas ideias em prática, fazendo construções, produtos, etc. Então, a linguística, por exemplo, tinha uma teoria gramatical e a linguística aplicada colocava essa teoria gramatical em prática, por exemplo, para ensinar a língua estrangeira. Aliás, no início, a linguística aplicada era quase sempre a aplicação da teoria linguística para o ensino de línguas estrangeiras. No início, então, a linguística aplicada era basicamente o cruzamento da linguística com a sala de aula. E com o passar do tempo, a linguística aplicada foi se abrindo a outras áreas, como eu já disse, e hoje temos essa linguística aplicada híbrida, plural, multi, transdisciplinar, em que convivem não somente a linguística, mas várias outras disciplinas, de acordo com o projeto de pesquisa. A terceira questão é como eu vejo a relação da minha pesquisa com a linguística aplicada e como a minha pesquisa se encaixa na linguística aplicada. A minha pesquisa está ligada principalmente à linguística de corpos, que é uma área que usa computação para entender melhor a língua em uso. Eu vejo a relação da linguística de corpos com a linguística aplicada dentro daquela concepção de linguística aplicada como uma área múltipla, em constante mutação, focada nos usos e usuários da língua. A linguística de corpos já em si é uma área híbrida, porque ela é o cruzamento da linguística com a computação, mais na linguística do que na computação. E
há outras áreas que fazem também esse cruzamento linguística-computação, como a linguística computacional e o processamento de linguagem natural. Mas o foco dessas áreas é diferente, é menos na língua em uso e mais na computação. Então, quando eu digo que a linguística de corpos participa da linguística aplicada, eu quero dizer que ela traz de novo a linguística, mais uma vez a linguística, mas traz também a computação, com um foco grande na descrição da língua em uso. O problema que a gente coloca é que o uso da língua e os usuários da língua são em grande número. Há muita gente, muito texto, muita fala. Então, existe um grande volume de usos da língua e usuários da língua que nós devemos levar em conta. Então, eu não poderia simplesmente pegar um texto, 2 ou 10, de uma população que tem, digamos, milhares de textos, porque essa amostra não faria jus a essa população, ela não seria representativa. Dependendo da situação, nós vamos ver que existem milhões de palavras, milhares de textos, até mesmo bilhões, trilhões de palavras e texto em circulação. Então, o pesquisador sozinho ou em grupo não consegue dar conta dessa imensidão dos usos da língua. Aí que entra em cena a computação, porque o computador consegue processar milhões, bilhões de palavras sem se cansar, e ele retorna para o pesquisador aquilo de que a gente precisa para aquele projeto específico. Eu acho que a linguística de corpos enriquece a linguística aplicada, porque permite aproveitar a computação para entender a multiplicidade, a extravagância dos usos e dos usuários da língua. Eu queria dar 2 exemplos. Em um projeto que eu fiz, eu procurei saber como é construída a ideia do, abre aspas, brasileiro, né? Do, abre aspas, Brasil. O que é ser brasileiro? Quais são as representações de Brasil, né? As imagens associadas ao Brasil em textos publicados em inglês. Eu peguei um corpus, então, de livros publicados nos últimos 200 anos, por livros publicados no exterior, em inglês, e eu vi quais são as visões e imagens do Brasil que existiram e ainda existem nessas publicações. Eu também vi quando essas representações surgiram, quando elas foram mais influentes, quando elas desapareceram, deram lugar a outras. Eu associei isso com o que estava acontecendo no mundo, ou seja, com a história, e tentando entender o que motivou, né, essas representações. Eu utilizei a linguística de corpos, como eu disse que já traz consigo a linguística, a computação, mas eu também tive que me associar à história, antropologia, psicologia social, para dar conta dessas questões. Então, esse é um exemplo. Outro exemplo é uma pesquisa em que eu e meus colegas queríamos entender melhor como acontece a variação de textos no português brasileiro. Então, todo mundo sabe que há muitas variedades textuais, né? Ou seja, muitos gêneros, muitos registros na nossa língua, né? Centenas deles, então, artigo de jornal, artigo científico, letra de música, conversação, aula, bula, livro didático, Facebook, né, e-mail, enfim, uma variedade enorme. Aí a gente se perguntou, mas será que toda essa variação esconde alguns elementos principais? Quer dizer, será que nós poderíamos identificar alguns elementos centrais que dariam vazão a toda essa exuberância, né? Toda essa quantidade de gêneros e registros diferentes? Então, a gente tentou descobrir quais seriam esses elementos principais, né? E aí a gente fez essa busca e
pensando também na aplicação, né? Ou seja, esse conhecimento poderia ser útil para, por exemplo, a gente poder focar melhor a seleção de textos no contexto escolar, né? Para que o professor e os alunos pudessem escolher melhor quais seriam os textos mais adequados para determinados objetivos educacionais. E também, do ponto de vista teórico, a gente queria poder descobrir, né, se existe esse conceito teórico, essa coisa que é esse elemento principal que dá vazão a essa variação. Então, nós coletamos, né, um grande corpus de texto, bem variado, e nós usamos a informática, a linguística, a estatística para identificar esses elementos, né, centrais da variação, e nós chamamos isso de dimensão, né, já baseado em outras pesquisas que também usavam esse conceito. No final, nós então encontramos, né, 6 principais dimensões de variação de texto do português brasileiro que, quando combinadas, dão vazão a toda essa variedade de registros e gêneros que a gente convive, com que a gente convive diariamente quando usa o português do Brasil. Enfim, esses são apenas 2 exemplos de projetos de linguística aplicada que utiliza a linguística de corpos, que vem junto também em outras áreas, como estatística, computação, né? Com que eu estive envolvido. Mas existem também muitos outros projetos de linguística de corpos na linguística aplicada, que ilustram um pouco isso que eu estou querendo dizer. A outra pergunta é de que áreas do conhecimento eu me utilizo na minha pesquisa. Na linguística de corpos, como eu disse, eu me utilizo da computação, principalmente, e aí eu incluo a programação de computador, a estatística, também matemática e a linguística, basicamente. Mais especificamente dentro da linguística, eu me aproprio, por exemplo, de conhecimentos da lexicologia, da semântica, da gramática estrutural, da fraseologia, da tipologia textual, teoria de gênero, teoria de registro, pragmática e tantas outras coisas. Além disso, dependendo do projeto, eu busco apoio nas ciências sociais, né? Na história, na antropologia, nos estudos de metáfora, na tradução, ensino de línguas, semiótica, teoria de cinema, televisão, linguística cognitiva, enfim, nos conhecimentos que forem necessários para dar conta de determinadas perguntas de pesquisa. A próxima pergunta é: como eu entendo o papel da teoria na linguística aplicada? Bom, no início, a linguística aplicada era a aplicação da linguística, principalmente para o ensino de línguas, como eu disse. Então, aqui o papel da teoria era um pacote que vinha fechado, que vinha pronto para ser aplicado. Quer dizer, essa teoria chegava na linguística aplicada e a linguística aplicada, os linguistas aplicados não, enfim, interferiam com essa teoria. O pesquisador podia concluir que a teoria tinha algum problema, tinha dado conta, não tinha dado conta dos dados, se havia alguma inconsistência interna, enfim, baseado nos seus achados de pesquisa, mas o objetivo não era gerar conhecimento teórico, basicamente. Atualmente, no entanto, cada vez mais a linguística aplicada já produz seu próprio conhecimento teórico, quer dizer, já há propostas teóricas que surgem da pesquisa em linguística aplicada. Então, nós temos aí surgindo uma teoria em torno de questões de uso, dos usuários da língua, dos contextos, né? Como eu já disse. Então, para dar um exemplo, vou voltar ao caso da linguística de corpos. Alguns conceitos teóricos que surgiram da própria pesquisa na área, como esse conceito de dimensão da variação, que eu já mencionei, né?
Esse conceito surgiu para dar conta dos dados da pesquisa, ele não foi proposto de antemão e depois testado com a pesquisa, ele veio da própria pesquisa para dar conta dos achados, da evidência que a gente tinha do corpus. Então, ele é um conceito novo que surgiu da análise. Eu entendo que esse conceito é um conceito típico da linguística aplicada, né? Que dá, porque ele surge porque a linguística aplicada, então, dá essa abertura, né? Colocando a possibilidade de descobrirmos não só aplicações de teorias, mas também criar nossa própria teoria de acordo com nossas questões de pesquisa. Eu acho que a linguística, a linguística aplicada, então, e a de corpos também, né, se baseia não nessa imposição de verdades inabaláveis, de dogmas, né, mas sim na possibilidade de descoberta. E eu acho isso central para a pesquisa.